Olá, meu nome é Beatriz Amâncio de Oliveira e hoje eu irei falar sobre a histologia do tecido muscular, um conteúdo da disciplina Fisiologia. Introdução. Bem, primeiramente, a histologia é o estudo dos tecidos. Então, nesse vídeo, eu irei falar sobre temas que abrangem a estrutura, a origem e algumas formas de diferenciação dos tecidos musculares. O tecido muscular é um tecido de suma importância para o nosso corpo, pois é ele o responsável por realizar a maioria das nossas atividades no dia a dia, como comer, mastigar, abrir os olhos, andar, fazer expressões. Sem ele, nós teríamos praticamente uma vida inativa. Ele também é responsável por fazer a movimentação de algumas substâncias pelo nosso corpo, como o sangue e alguns nutrientes. Então, suas funções básicas vão ser realizar a movimentação do corpo e mover substâncias no nosso corpo. Bem, na farmácia, ele é muito importante, pois ele atua como uma via de administração de fármacos. Ele apresenta uma melhor absorção em alguns casos de alguns fármacos para o organismo, como por exemplo o bezetacil, que só pode ser aplicado pela sua característica de solubilidade e entre outros, pela via intramuscular. Funções. Como já frisei, o tecido muscular irá realizar os movimentos do nosso corpo, fazendo a extensão ou a flexão dos membros, através das articulações que são controladas pelos músculos. A contração muscular cardíaca acontece pois as células do coração irão se encolher e tornar um espaço menor. A contração gera uma força que faz o sangue sair para as periferias do corpo. Movimento da respiração. Bem, o músculo responsável pela respiração vai ser o diafragma, onde quando estamos realizando a inspiração, estamos contraindo o diafragma e fazendo ele descer. Já na expiração, o músculo relaxa e sobe para cima. Movimento do alimento. Ele irá realizar o peristaltismo, onde os músculos circulares eles vão ser contraídos e vão empurrar o bolo alimentar. O movimento dos olhos são realizados por músculos que estão localizados na parte superior, que vão realizar o movimento para cima, os músculos inferiores, que realizam o movimento de olhar para baixo, e músculos que estão localizados nas laterais dos olhos. Células do tecido muscular. As células do tecido muscular vão ser chamadas de miócitos, ou também de fibras musculares. Elas são células alongadas e também possuem apenas um núcleo na sua célula, por isso são chamadas de mononucleadas. Pelo fato dela ser uma célula alongada, isso percebe o formato dos músculos terem feixes e comprimento bastante compridos. O tecido muscular ele tem origem da mesoderme. E suas células elas foram especializadas e criadas para realizar a contração muscular. E vão ser essa propriedade que irá permitir a movimentação. Quando elas se contraem, ela tem seu tamanho reduzido e ficam mais curtas. Quando elas estão relaxadas, ela tem seu tamanho maior e ficam mais alongadas. Componentes celulares. Bem, existem cerca de 6 componentes celulares principais e que eles vão receber nomeações especiais, mas a sua função vai ser a mesma como qualquer outra célula do nosso corpo, vai mudar apenas o seu nome. Em primeiro, nós vamos ter as miofibrilas, que são únicas do tecido muscular e de qualquer outro corpo, e elas vão ser microfibras que vão estar dentro da célula com a função de realizar o movimento da célula, principalmente a contração muscular. E isso tudo é formado pela ação de duas proteínas, que vão ser a actina e a miosina. O sarcoplasma ele é o citoplasma das células musculares. Elas vão estar paralelamente às miofibrilas. Ela também é uma substância líquida e é constituída a maioria por água, como todo citoplasma celular.
Os sarcossomas, eles vão ser as mitocôndrias e vão estar com a função de realizar a produção de energia. O retículo sarcoplasmático, ele vai ser o retículo endoplasmático da célula. Ela armazena íons de cálcio e quando libera esse íon para o sarcoplasma, acontece a contração muscular. O cariosarco, ele vai ser o núcleo da célula. E o sarcolema, ele vai ser a membrana plasmática das células do tecido muscular. Miofibrilas. Bem, ela é o componente mais importante do tecido muscular, pois é nela que acontece a contração muscular. Ela possui duas proteínas principais, que vão ser a actina e a miosina. Ela é formada por sarcômeros, que são unidades contráteis do músculo. Então, quando o músculo se contrai, vai ser o sarcômero que está em contração. E quando o sarcômetro ele se encurta, ele vai estar sendo contraído. Os sarcômeros eles vão apresentar filamentos de actina e miosina na sua constituição, que vão ser responsáveis pelo deslizamento para fazer a contração muscular. Os filamentos de miosina vão estar entre dois filamentos de actina. Os filamentos mais grossos correspondem à miosina. E os filamentos mais finos, eles vão corresponder à actina. No sarcômero, ele é dividido em linha Z. Bem, elas são os limites de cada sarcômero. Portanto, entre cada linha irá haver um sarcômero. Ela também pode ser entendida como a união de dois filamentos de actina. Quando as duas linhas elas se aproximam, significa que a contração está acontecendo. A banda I, que são faixas mais extremas do sarcômero, ela está próxima à linha Z e elas apenas contêm filamentos de actina, é a parte mais clara do sarcômero. A banda A ela é a parte mais central do sarcômero. Ela é a mais escura também. Ela é formada por filamentos de miosina e actina. É onde a actina ela está sobreposta à miosina. A banda H ela está localizada no centro do sarcômero e ela só tem filamentos de miosina. Ela também é uma parte mais clara do sarcômero. Classificação. Bem, os músculos eles podem ser classificados de acordo com suas características de contração, podendo ser voluntários ou involuntários. Os músculos voluntários são músculos que realizam movimento a partir da vontade do indivíduo, ou seja, está sob nosso controle, e são músculos de rápida contração. Um exemplo é o bíceps. A gente pode contrair ele a qualquer momento, flexionar, estender e estar diante a fazer esse movimento a partir da nossa vontade. Já os músculos involuntários, eles são músculos que estão sob o comando do sistema nervoso vegetativo, ou seja, eles são as contrações que não estão sob nosso controle e não dependem da nossa vontade. Um exemplo é o estômago, que realiza o processo de digestão, o peristaltismo, e a gente não pode controlar. O coração também, ele se contrai independente do nosso controle e estará sempre se contraindo a todo momento. Também é um exemplo o aparelho de vísceras, o aparelho circulatório e o aparelho respiratório. Eles também podem ser classificados de acordo se possuem estrias ou não. O músculo estriado esquelético, eles são músculos que apresentam estriações. Ele é chamado de estriado porque podem perceber faixas claras e faixas escuras na fibra dele. Esse músculo ele apresenta vários núcleos e são músculos voluntários. Eles são controlados pelo nosso sistema nervoso central e a gente pode controlar esse músculo. Os músculos estriados cardíacos, eles são músculos encontrados apenas no coração.
Eles formam o miocárdio. Esses músculos eles apresentam apenas um núcleo, chamado de mononucleares, e suas células elas são unidas entre si, através de discos intercalares. Bem, nesses discos, há passagem de íons e águas. Ele é um músculo estriado, pois apresenta faixas claras e escuras. E também é um músculo involuntário. O músculo liso, ele é um músculo involuntário e de contração lenta. Ele é controlado pelo sistema nervoso autônomo. E nele se encontram os órgãos ocos, como o estômago, o intestino, vasos sanguíneos e a bexiga. Obrigada por assistir e bons estudos!